Você sente aquela dor no tendão que some depois que você aquece, mas que volta no outro dia? Ou até mesmo piora com o treinamento? Você já fez repouso, já diminuiu a carga, já fez gelo, tomou anti-inflamatório e a dor ainda continua? Se isso soa familiar, provavelmente você está passando por uma tendinopatia. E eu tenho quase certeza que você está tratando da forma errada. Fica até o final, porque isso aqui pode mudar a maneira como você vai se recuperar. Me chamo Roger Augusto, sou fisioterapeuta especializado em reabilitação ortopédica, atendo aqui no Instituto Neocor. Também sou profissional de educação física, atendo pacientes com lesões de tendão no dia a dia e vou te mostrar o que a literatura científica tem de mais atual sobre esse tipo de lesão. A grande mentira que circula é que a tendinopatia é uma inflamação, que você precisa de repouso, anti-inflamatório e gelo. E eu vou te mostrar por que isso está errado. O nome antigo era tendinite, e esse sufixo "ite" remete à inflamação. Só que alguns pesquisadores pegaram um microscópio e foram analisar esse tendão lesionado e não encontraram uma inflamação tradicional, e sim uma desorganização de colágeno e uma desestruturação desse tendão. Por isso, usamos o termo tendinopatia. E isso faz com que também mude o tratamento. O que a ciência mostra hoje é que o tendão precisa de carga para se recuperar, e ficar parado piora a situação do tendão. O protocolo de exercício excêntrico e, mais recentemente, do exercício isométrico demonstram melhora na dor e na função dos tendões. Os estudos atualmente comprovam e nos mostram que uma carga bem dosada nos traz uma resposta melhor e uma boa adaptação e recuperação dos tendões. O problema não é usar o tendão, mas sim usar ele além da sua capacidade ou deixar ele completamente parado. Quando o paciente chega aqui no instituto, eu avalio 3 coisas principais. Primeiro, o padrão de dor. A tendinopatia típica dói no início do movimento, ela melhora com o movimento, mas às vezes piora no outro dia. Se a sua dor é constante, tem dor noturna, que você acaba acordando por conta da dor, a gente começa a pensar em outras possibilidades. Segundo, onde exatamente dói? A dor da tendinopatia geralmente é localizada em cima do tendão e a palpação reproduz essa dor. E terceiro, histórico de carga. Então houve aumento abrupto do treinamento, mudança de calçado, retorno do treinamento após uma grande pausa. A maioria das tendinopatias tem uma sobrecarga identificável. Analisamos também a imagem, ultrassom ou ressonância magnética. Mas isso não vai definir o tratamento, porque tem muita gente que tem um tendão feio no exame de imagem, mas quando a gente vai fazer uma avaliação clínica, o paciente não apresenta nenhuma disfunção, muito menos dor. O tratamento tem 3 pilares. O primeiro é a gestão da carga. Então a gente identifica qual é a carga ótima para esse tendão, retira do treinamento aquilo que está irritando, reduz volume, intensidade, para que a gente consiga aplicar carga de maneira que esse tendão não reproduza dor e consiga se adaptar na questão estrutural. Segundo, exercício progressivo. Então começamos com contrações isométricas e sustentadas, que também auxiliam na redução da dor. Depois evoluímos para exercícios excêntricos e aqueles que reproduzem a atividade ou esportiva ou do dia a dia do paciente. E por último, utilizamos alguns recursos complementares, como eletroterapia, dry needling, terapia manual, mas sempre entendendo que o tratamento principal sempre vai ser o exercício e a carga ótima. A tendinopatia tem um bom prognóstico. A maioria das pessoas consegue retornar à sua atividade normal. Só é interessante frisar que o tendão é lento, então ele deve levar semanas ou até mesmo meses para retornar à sua estrutura funcional normal. Aqueles pacientes que por vezes melhoram muito rapidamente, em 2, 3 sessões, melhoram somente porque reduziram a carga ou diminuíram o esforço. Mas se a gente for olhar diretamente para esse tendão, ele não está totalmente recuperado. E se a pessoa retornar às suas atividades normais, ela ainda pode reproduzir dor. Coisas que vão melhorar o seu resultado: adesão ao protocolo de exercícios, paciência
e consistência. E coisas que vão te atrapalhar: retornar à carga máxima, não ter paciência ou, quando apenas parar de sentir dor, querer retornar ao seu esporte ou à sua atividade. Se você se identificou com o que eu descrevi até aqui, com aquela dor que some depois que você aquece, mas retorna no outro dia, você está precisando de uma avaliação clínica. Não para saber se é tendinopatia mesmo, mas para entender qual tendão, em que fase você está e identificar qual vai ser o protocolo de tratamento e que técnicas iremos utilizar. Para resolver de uma vez por todas essa sua tendinopatia, clica aqui no link da descrição e agende uma avaliação comigo aqui no Instituto Neucor.